Vamos pensar então que tu tem esse orçamento e dentro desse orçamento aqui, ó, você precisará aconselhar qual das seguintes propostas de investimento, conforme essa tabela de fluxo de caixa seguinte, é a melhor opção de modernização de uma empresa. Então, isso já é um problema bem aplicado, né? Então, pensa em substituir uma máquina, comprar um caminhão, qualquer coisa assim dentro do dia a dia da empresa que tu vai pensar, tu teria que fazer nesse sentido. Então, o teu valor inicial de cada investimento, quanto tu está investindo, o quanto tu vai receber de receita anual, por exemplo, nesse caso, você recebe esses valores ano a ano, o quanto você gasta de manutenção, né, para verificar se substituir uma máquina vale a pena, a vida útil dessa máquina, desse objeto, desse equipamento, e o quanto vai sobrar, né? Seria o preço residual, ou quanto às vezes a máquina se desvaloriza. Ou seja, esse equipamento, depois de 10 anos, você consegue vender ele ou revender ele como sucata ou entregar. Hoje tem N formas de se pensar nisso, né? Pode ser daqui a pouco um software, que daqui a pouco, depois de 10 anos, ou depois você não tem mais a licença dele, você precisa comprar de novo. E aí precisa ter, digamos assim, na ponta do lápis o quanto tu está investindo, relacionando com o quanto de retorno. E aqui tu tem a tua taxa de interesse, ó, que é o custo do teu capital, que é uma taxa mínima aqui de 12% ao ano. Não sei se ficou entendível essa tabela. Então tu tens, digamos assim, essa é até uma simplificação, né, da coisa, pode ter mais variáveis no problema. Então como é que a gente vai pensar numa linha do tempo? Que eu estou gastando 20 mil inicialmente e ano a ano eu tenho essa diferença de valor para pagar essa máquina, né? Ou para ver o quanto foi de valores. Então, se eu faço essa diferença de 2.500 e tiro 2.450, tiro na 500, vai sobrar o quanto essa máquina está me rendendo, né, ano a ano. Além ainda, talvez. E aí eu tenho um fluxo de caixa relativo a esse valor. Então, eu coloquei aqui, ó, 20 mil no momento zero. Depois de um ano, essa máquina ela está me gerando 1.950 cada ano. E isso vai até o último ano. Por que minha tabela desapareceu? Só um instantinho. Então, aqui, então, o que, que aconteceu com o equipamento A? Então, a gente tem um fluxo de caixa que, digamos assim, o saldo do equipamento, eu coloquei aqui nessa linha de tempo, eu investi, então, os 20 mil reais inicialmente e estou colocando nesse fluxo de caixa, que representa uma série de pagamentos, ó, é exatamente igual a isso, que é a diferença desses valores. Então, entra todo ano 1.245, sai de despesa 500 reais. Então, eu tenho essa diferença aqui, e essa diferença é o que, digamos assim, o quanto esse equipamento vai nos retornar. Poderia ser até uma, digamos assim, será que vale a pena comprar uma máquina de Xerox que tem uma vida útil de 5 anos, sendo que a gente vai economizar X reais? Ou daqui a pouco um carro, né? Você tem um carro para representar que você vai. Será que não é mais vantajoso alugar ele, se é para um período pequeno? Daqui a pouco a empresa quer ter um representante comercial e vai entregar esse carro, digamos, aí o carro tem uma taxa de valorização, sei lá, de 20% ao ano, mais uma manutenção, e aí você faz esse fluxo de caixa para tentar ver se daqui a pouco não é mais vantajoso você andar de Uber, alugar um carro ou necessariamente comprar ele e ter todas as responsabilidades em cima dele.
Hum. Mas isso já é uma proposta para um padrão de cliente que gosta de ter carro novo, né? Carro do ano, né? Então, e não quer ter incomodação de estar indo em loja comprando, trocando papel o tempo todo, né? Fazendo revisão de 6 em 6 meses. Então, o padrão que eles atendem, digamos, o cliente que eles atendem gosta muito, digamos, dessa facilidade que eles oferecem, né? Agora, para um cidadão comum que não quer trocar de carro todo ano, essa assinatura ela se torna bem elevada, né? Bem salgada, né? Mas são ideias, digamos assim, que surgem no mercado, né? Cada vez o mercado tenta tentar, digamos, vender alguma coisa de alguma forma, né? E aí, analisando esse fluxo de caixa, para a gente ver aqui no final, na data final, então eu tenho um retorno de R$ 5.000, que é o resíduo dessa máquina. E aí, como é que eu vou comparar? Geralmente, quando eu comparo isso, é olhando para o valor presente, né? Para a data focal presente. Então, eu tenho que trazer todo esse fluxo de caixa para a data presente. Observa que a nossa fórmula ela traz somente prestações de mesmo valor espaçadas no mesmo período. Então, se eu retirar esse 20, eu tenho uma série de 10 pagamentos iguais. E tenho que trazer os 5.000 sozinho, né? Vou trazer os 5.000 sozinho, digamos, naquela forma do montante ali, lá do juro composto inicialmente. E aí eu consigo ter o valor do saldo do equipamento A. No B, é algo bem semelhante a se fazer, que parto com os 19.000 de negativo, né, que é o investimento, e vejo que vai sobrar 1.850 aqui, né, fazendo essa diferença. Então, a diferença aqui, então, eu vou ter uma receita de 2.200, mas vou ter um prejuízo ou um gasto em manutenção de R$ 400 durante 10 anos e o saldo é 4.000. Se você observar só pela variação de fluxo de caixa, tu poderia já indicar alguma coisa ou ter uma noção, ou não, né? Porque se tu sai de 20.000 e recebe 5, e se tu sai de 19 e recebe 4, tem uma variação aqui nos dois casos de 15.000, né? Aí tu teria que pensar, se eu fosse pensar só a grosso modo, o que é melhor, investir 20.000 hoje ou investir 19.000 hoje? Sendo que eu vou receber, digamos assim, a mesma variação de 15.000 em qualquer um dos dois. Então, sozinho, com esses valores, a gente não consegue responder, a gente precisa analisar todo o fluxo de caixa. Então, aqui está os 19.000, 1.850 cada prestação, né? As 10 prestações. Por que essa tabela está? Então, eu tenho um fluxo de caixa e para trazer para o valor presente líquido, então eu vou coloquei na mesma fórmula, né? Então, menos 20.000, mais essa fórmula do valor presente de uma série postecipada, né? Se eu tirar o 20.000 daqui, se eu tirar os 500, os 5.000 daqui, o que sobra aqui é exatamente uma série postecipada com fluxo de caixa ao longo do tempo. Exatamente isso. Então, essa fórmula, ela nos traz esse valor, e aí eu preciso, então, trazer os 5.000 sozinho. Observa se fosse perguntado aqui, ó, fazendo esse cálculo ali, então a gente chega em menos 7.372. Essa máquina, esse equipamento, ele não se paga, né? Pelo retorno que a gente tem, ele não se paga. Mas aí a gente teria que ver os benefícios que isso traz ao todo, né? Para a data inicial, então o valor presente líquido aqui, então ele é negativo porque o equipamento não se pagou, né? E a gente faz isso com o equipamento B e observa que o saldo negativo do equipamento B ele é menor, é 7.259. Então o equipamento B é o mais indicado, né? Porque ele é o menos oneroso para a empresa. Às vezes depende da necessidade, né, cara? O que isso traz, né?
porque às vezes tem outras coisas envolvidas, né? Por exemplo, precisa gastar para se locomover, ou tu precisa gastar para ter um funcionário, ou para ter um representante comercial. De qualquer forma, tu iria gastar, né? Se tu quer fazer uma mídia ou vender alguma coisa, tu iria gastar. Então, a forma menos onerosa seria contratar aquilo que te dá menos prejuízo, se fazem a mesma coisa, né?